Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? Mais uma vez juntas nesse Quem Somos Nós, trazendo histórias de vida que muito enriquecem também o nosso conhecimento, conhecendo um pouco mais as pessoas que fazem essa grande e bela instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, FEAL. E mais uma vez eu peço a você para apresentar a nós o convidado dessa semana. Com certeza, vamos juntos conhecê-lo. Nosso tema do programa de hoje é Ressignificando a Vida. Para isso, temos aqui conosco ele que é professor, palestrante, comunicador aqui na FEAL, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Rogério Quelucci, seja muito bem-vindo, tudo bom? Olá, boa tarde. Tudo ótimo. Melhor agora que eu estou aqui com vocês e com a nossa audiência aí para bater papo, para trocar ideias e falar um pouquinho sobre assuntos diversos, ou seja, falar sobre aquilo que vocês me perguntarem, né? Claro. Bem-vindo. Obrigado. Então, Rogério, a gente quer começar nosso bate-papo perguntando para você, pedindo a você que conte um pouquinho da sua história com o Espiritismo, como você conheceu, quais as suas atividades na doutrina espírita, como você conheceu Casas André Luiz, FEAL, conta um pouco para nós. Pois é, olha, eu ingressei na Casa Espírita, que até hoje eu sou voluntário, que é o Centro Espírita Aprendiz do Evangelho da Vila Nova Manchester, que fica aqui na zona leste de São Paulo, próximo do bairro do Tatuapé, que é onde eu moro, e eu ingressei lá, eu tinha 18 para 19 anos de idade. E eu estou agora, vou completar agora 54 anos, então já faz aí mais de 34 anos que eu trabalho como voluntário lá nesta casa. E a minha família não é uma família de espíritas. Eu, na verdade, tenho na família algumas pessoas de alguns outros segmentos ligados à espiritualidade, que seria. Eu tinha uma tia que era um bandista, ela já desencarnou, mas eu falei era, mas talvez ela continue sendo do lado de lá da vida. E uma vez, na casa da minha tia, eu com 18 anos, na procura de algum significado espiritual para a minha vida, a minha tia incorporou um guia e que trabalhava com ela na Umbanda. E esse guia me falou que eu tinha um compromisso que eu havia assumido antes de nascer com o espiritismo e que em breve eu seria convidado a frequentar a casa espírita a qual eu tinha esse compromisso. Naquela semana eu recebi um convite para visitar o centro que eu acabei de mencionar e descobri que era ali que eu tinha que estar mesmo, que era o meu compromisso, talvez de outras vidas, né? Como foi advertido. A história é bem longa, é bem cheia de detalhes muito curiosos, mas eu cheguei na casa onde eu estou com 18 para 19 e continuo trabalhando lá até hoje, buscando servir ao próximo em nome do Cristo. E como que chegou, então, às Casas André Luiz, Rogério? Sua trajetória espírita, você pode ir falando também aqui. Pois Como é que chegou a FEAL? Você sabe que os detalhes eu nem lembro, mas faz muitos anos aí, vai beirando aí quase 10 anos. É claro, eu já acompanhava a Rádio Boa Nova, eu já conhecia, e foi um amigo, ó, eu vou até. A minha ida até as Casas André Luiz foi por conta de um amigo em comum. Tiveram dois momentos distintos, tá? O primeiro, há mais ou menos uns 15 anos, a, a Aliança Espírita Evangélica, ela possui um programa, ou possuía um programa
na grade da Boa Nova, e eu fui convidado, como o centro que eu faço parte, ele é ligado à Aliança, eu fui convidado para fazer alguns programas, para conduzir alguns programas, isso há mais ou menos uns 15 anos. Eu acabei conduzindo, acho que uma meia dúzia de programas gravados, mas por conta de agenda de trabalho eu não pude mais participar. Eu fiz esses cerca de 6 programas. Passados uns 5 anos ou um pouco mais, um amigo que é comunicador da Rádio Boa Nova, que é o Luciano Miranda, nós trabalhávamos juntos no mercado corporativo, na área de treinamentos. E ele comentou sobre a Boa Nova, eu também disse que já tinha participado de programas, e foi quando ele me convidou para participar de um programa sobre empreendedorismo, ao qual ele fazia parte, ou faz parte ainda. Não, não mais. Tá, então, na época ele fazia parte, né, do programa, e eu acabei participando lá, gravei 2 participações nesse programa, e depois disso o André Marusso viu o programa, gostou e acabou me convidando para algumas participações esporádicas. E aí foi, aos poucos eu fui me integrando. Aí houve uma oportunidade que eu fui convidado pelo André e pela Karen para aplicar um curso para a equipe da Fundação André Luiz. E eles me consultaram no primeiro momento para fazer a qualificação profissional da equipe de atendimento da Fundação, e eu acabei ofertando o curso gratuitamente para eles. E aí foi quando eu me aproximei ainda mais da Fundação, foi aplicando o curso para a equipe profissional da rádio e na verdade, da Fundação toda. Quais atividades que você desempenhou, já desempenha ainda hoje na sua casa espírita, que você frequenta? Até o mês passado, eu fazia parte da direção da casa. Eu estava na direção da casa já há quase 25 anos, ajudando na administração da casa. E finalmente a gente conseguiu fazer um bom programa de renovação. Nós conseguimos novos voluntários para cuidar da parte administrativa da casa. Então, eu falo que atualmente eu estou aposentado da administração da casa. O meu principal trabalho na casa, tirando esse, né, de longo tempo aí na parte administrativa, sempre foi ligado com o desenvolvimento humano, com a aplicação de cursos. Então, eu atuo como palestrante. Nós temos os programas de Escola de Aprendizes do Evangelho, onde durante 23 anos eu fui responsável por formar dirigentes de escolas de aprendizes e colaborar com a preparação de novos expositores espíritas. Atualmente eu continuo fazendo trabalho de palestras e de aulas, não só na casa que eu frequento, mas em outras casas espíritas, o qual eu sou convidado ou para palestrar ou então para aplicar aulas de cursos, nos cursos de médiums, nos cursos de formação de passistas. Hoje eu desempenho um trabalho mais ligado com a parte de assistência social. Nós temos um programa grande de assistência social, nós temos uma instituição grande, um braço filantrópico grande, com várias atuações. Um dos meus papéis é na formação de voluntários para trabalhar nas causas sociais. Importantíssimo, hein, Rogério? Que bacana, que bom que sem você dúvida. continua, né, nesse trabalho. Você continue mais tempo nesse trabalho. Você pode falar um pouquinho também para nós sobre a sua formação profissional, né? Se você puder contar um pouquinho, como que o seu conhecimento interage com o seu trabalho voluntário, e se um favorece o outro, conta para nós. Pois é, né? A minha atividade profissional, ela nasceu graças ao meu trabalho na Casa Espírita. Eu sou palestrante profissional, eu sou professor em instituições de ensino, eu dou aula na FIA, no IBMEC, no IBE de Campinas, eu tenho um curso na PUC também de São Paulo, eu dou aula para os MBAs e para os cursos de pós-graduação da área de negócios. E por que eu falo que tem a ver, né? Que nasceu esse meu trabalho profissional nasceu dentro da Casa Espírita. De formação, a minha formação original foi como fisioterapeuta. Mas pelo fato de eu trabalhar desde 91 como palestrante na Casa Espírita, fazendo palestras principalmente focadas no espiritismo e no processo de autoconhecimento que a própria doutrina espírita
proporciona. Propõe, sim. Eu acabei estudando muito sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre autoconhecimento e fazendo trabalhos, fazendo palestras públicas na casa espírita. Pessoal da área corporativa acabaram, pessoas que eram espíritas e assistiram à minha palestra me pediram para eu começar a dar treinamentos falando sobre ser humano dentro de empresas. E aí chegou uma hora, por volta do ano, eu comecei a conciliar com o meu trabalho de fisioterapeuta. Entre 97 a 2004, eu conciliei. Eu atendia como fisioterapeuta e mantinha esporadicamente, é, principalmente nos finais de semana, trabalhos corporativos. Eu atendia empresas dando cursos de autoconhecimento. Acabei tendo que estudar sobre vendas, sobre negociação, sobre liderança, e a partir de 2004, eu larguei a área de fisioterapia e fiquei exclusivamente com treinamentos, com a área de treinamentos. Hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, uma empresa de treinamentos, chamada High Mind, que seria em inglês mente elevada, e essa empresa é focada em desenvolver o ser humano nas áreas de autoconhecimento, liderança, inteligência emocional, comunicação e negociação. E nasceu de dentro do trabalho. Eu me lembro até quando me convidaram pela primeira vez para falar por uma empresa, a pessoa virou para mim e falou assim: ó, eu quero tudo que eu ouvi na sua palestra, eu quero que você fale. Você só precisa tirar as palavras Jesus, Kardec e espíritos. Do resto você pode usar tudo. Eu falei, perfeito. Então, hoje eu falo que o meu trabalho profissional, ele faz sentido porque através dele eu ajudo seres humanos a se transformarem em humanos melhores. Não importa que a pessoa me chame para dar um curso de vendas. Eu, no final das contas, eu quero ajudar um ser humano a ser um ser humano melhor, que consequentemente o profissional melhora. Atualmente tem sido muito importante essa visão, né? Em relação ao profissional que trabalha e aqueles que são superiores a ele entenderem que ele é um ser humano mesmo, né? É Sim. muito, muito interessante. E hoje eu E tenho a aí, oportunidade de viver disso. Eu trabalho, vivo desse meu trabalho, e eu tenho o prazer de dizer que, ainda que, embora é um trabalho remunerado, mas a minha missão é ajudar com que as pessoas se transformem, que não é muito diferente, né, daquilo que a gente propõe na doutrina espírita, ajudar o ser humano a se transformar. e em relação a ressignificando a vida, o que que você pode contar para nós sobre isso? Então, quando eu fui convidado para fazer parte da programação, tendo essa coluna semanal, me perguntaram, o Júlio, né, e a Vanessa, e o pessoal na época que me fez o convite, a gente discutiu sobre qual seria a temática, e baseado naquilo que eu já fazia, o pessoal da rádio já conhecia o meu trabalho, até porque dentro de tudo isso que eu faço, eu trabalho como reprogramador mental, eu tenho algumas capacitações, além das que eu comentei aqui na área de fisioterapia, eu fui estudar sobre ser humano. Então, eu tenho formação em programação neurolinguística, eu estudo psicanálise, e aí me pediram, né, qual seria a temática dentro dessa linha que eu já trabalhava e que tantas vezes eu fui convidado para falar nos programas da rádio. E aí eu dei a ideia de chamarmos sobre o nome da coluna de Ressignificando a Vida, porque a ideia, a proposta inicial é oferecer para as pessoas uma forma mais leve de encarar os desafios da vida. Então, a coluna, ela prima por. Eu uso muito metáforas, que são as histórias, e talvez aí o maior contador de histórias que a gente teve o prazer de conhecer foi Jesus, que através das suas parábolas conseguia acessar o estado mental e emocional daquelas pessoas simples que o seguiam e acessam até hoje, né? As parábolas do Cristo, elas são transformadoras até hoje. Independente da pessoa ser letrada ou ser uma pessoa muito humilde, elas são fáceis de serem entendidas. E esse processo de contar histórias eu acabei trazendo para a coluna, onde na maioria das minhas participações eu conto uma pequena história, onde o ser humano consegue se colocar dentro da história
e fazer uma projeção na sua vida para enxergar os seus problemas, os seus desafios, talvez sob um outro ponto de vista, uma forma talvez um pouco mais leve ou mais positiva, para que dessa forma quem nos ouve possa encontrar aí um caminho ou caminhos para transformar a sua vida numa vida um pouco mais positiva, menos sofrida e mais esperançosa. Tem sido muito bacana, muito legal acompanhar o Rogério Quelucci lá na coluna do Manhã Boa Nova, toda quarta-feira, dentro do programa, né? Entre 8 e 8h45, a gente acompanha com a apresentação do Alexandre Anselmo toda quarta-feira. Você acompanha o Rogério lá e suas histórias maravilhosas. Isso só é possível com a sua contribuição. Então, vamos deixar aqui também no Quem Somos Nós um convite, né? Para você que está na nossa sintonia se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Toda a nossa programação, tudo que a gente tem aqui na FEAL só é possível com a sua ajuda. Então, ajude a manter a programação consoladora aqui das emissoras da FEAL no ar. Você liga no 0800 12 018 38, fala com os nossos colaboradores, tira suas dúvidas e vem conosco na nossa rede de amigos que compartilha o bem pela rádio, pela TV, pela internet, mas para o planeta inteiro, né? Nós estamos aí levando a nossa mensagem aqui da doutrina espírita. Então, ligue 0800 12 018 38. Se você preferir também, pode acessar o site feal.colabore.org. Lá você tira as suas dúvidas, se torna um sócio, sabe quais serão os seus benefícios e, claro, vem conosco sempre, né? Ajudar a manter a nossa programação. Acesse, está aí na tela, ó, o site feal.colabore.org. Venha conosco, né? Nossa gratidão, muito mesmo. Nós agradecemos a todos os sócios que colaboram aqui com o nosso trabalho. Acho que você já até falou, né, Rogério? Mas a gente queria saber um pouquinho se a sua vida teve alguma mudança, assim, depois que você conheceu os fundamentos do Espiritismo, se você pode citar algum fato relevante, até da sua vida pessoal mesmo. Você sabe que quando eu cheguei na casa espírita, embora muita gente vá para o espiritismo por causa da dor, eu cheguei num momento de amor. Eu tive uma infância e uma adolescência um pouco difícil, e eu estava num momento da minha adolescência, eu tinha passado por uma fase da minha adolescência onde eu estava buscando um significado. E acabei saindo com amigos e bebendo e curtindo. E chegou um momento, eu lá com os meus 18 anos de idade, eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero para minha vida. Eu estou num momento bom da minha vida, mas assim, não é isso. Eu não vim aqui, eu falo isso até hoje, eu falo, eu não vim na Terra a passeio. Eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para fazer alguma coisa importante. Mesmo que esse importante seja algo pequenininho, mas importante talvez para uma pessoa. E eu não via sentido naquilo de sair para beber, para ir em festas. Eu não tenho nada contra quem faz isso, eu acho que todo mundo está na sua busca, mas para mim eu entrei nessa jornada e não me fez sentido. E quando eu cheguei na casa espírita, eu estava, como eu disse, num momento de busca, não por dor, mas por amor, porque eu queria amar mais o mundo, eu queria coisas melhores para a minha vida e para o mundo. E quando eu cheguei no centro espírita, o que mais me tocou foi a possibilidade de fazer trabalhos sociais. Então eu me lembro que eu entrei na casa espírita e logo na semana seguinte eu já me engajei no trabalho com crianças, que nós fazíamos um trabalho de evangelização infantil com crianças de uma comunidade carente, né, que na época a gente chamava de favela. Então, com as crianças de uma comunidade carente aqui da Zona Leste de São Paulo, aí passei a trabalhar também como voluntário num orfanato, que infelizmente o orfanato não existe mais, mas eu ia lá de domingo para dar aula de moral cristã, eu aprendendo ainda a moral cristã, contida ali nos ensinamentos espíritas, e à medida que eu aprendia, eu buscava repassar também para aquelas crianças. Passei a trabalhar no leprosário Santo Ângelo, ia uma vez por mês lá no Santo Ângelo para fazer visita aos idosos que estavam enfermos ali, internados. E isso para mim foi algo que deu sentido para a minha vida. A minha vida ficou muito mais alegre, ficou muito mais positiva quando eu descobri de verdade que eu não estava aqui a passeio, eu estava aqui para poder ajudar, a poder fazer diferença na vida de alguém. E poder começar ajudando crianças
que muitas vezes não tinham um abraço, não tinham um carinho dentro de casa, e é lógico, sem querer substituir o papel do pai e da mãe, mas poder oferecer um pouquinho do amor que faltava na vida delas, ou visitar um idoso que há muitos anos não tinha um abraço de ninguém pelo medo da doença, isso para mim foi transformador. Isso para mim fez um sentido absurdo. Eu até fiz na época uma coisa que eu não recomendo para ninguém fazer isso, mas fez parte da minha jornada. Eu trabalhava e eu decidi naquela época, de novo, eu não estou recomendando isso para ninguém, mas foi uma escolha que eu fiz na época. Eu parei de estudar, porque eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, parei de estudar à noite para abrir espaço para eu poder mergulhar na doutrina espírita, fazer todos os cursos que eu podia fazer naquela época e trabalhar como voluntário praticamente todos os dias da semana, de segunda a segunda. Volto a dizer, eu não recomendo isso para ninguém, mas para mim aquilo foi importante naquele momento, porque era isso que eu buscava. Então ajudou a transformar a minha vida. Eu já ouvi gente, como todos nós, eu tenho defeitos, como todo mundo. E uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: você é espírita, mas tá aí nervoso, tá aí. Eu falo: olha, já imaginou se eu não fosse espírita, como eu seria pior do que eu sou hoje? Não tô querendo. Eu falo que, olha, o centro espírita é o lugar das pessoas doentes. Não é o lugar das pessoas sãs. O centro espírita é um grande hospital para tratar todo mundo que está lá, inclusive os dirigentes. Por 25 anos eu fiz parte da equipe de direção e eu falava: gente, nós da direção somos da ala psiquiátrica, mas nós não somos os médicos, nós somos os internos. A gente está aqui em terapia intensiva. É por isso que nos foi dado tanta responsabilidade, porque é tratamento, todo mundo está em tratamento. E eu recebi um tratamento maravilhoso, podendo trabalhar como voluntário, e continuo em tratamento, continuo em processo de recuperação. Rogério, eu fico muito contente de participar desse programa, porque a gente tem visto, né, Vanessa? Muito, Cada muito história, contente. cada depoimento que você fala aqui, como tem pessoas interessadas em fazer o bem, em se esforçarem, em quererem um mundo melhor, porque a gente olha para o mundo em volta de nós, geralmente as pessoas falam: nossa, nosso mundo está horrível, isso, aquilo, né? Mas quanta coisa boa tem, quanta casa espírita, todo lugar que você passa tem uma casa espírita. Uhum. Então, cada um fazendo um pouquinho é o que vale, né? Quando você vê, a coisa cresceu e tem crescido cada vez mais. Então, conta para nós, Rogério, como é que você vê o papel do professor na atualidade? Uma vez eu fiz uma postagem no Dia dos Professores falando que ensinar, né, a assumir o papel de professor é um ato de amor. Porque eu vejo dessa forma. Eu faço o que eu faço porque eu tenho amor a ajudar a transformar o ser humano. E olha que curioso, eu recebi uma mensagem no privado de uma médica, que ela me mandou uma mensagem dizendo assim: eu discordo da sua visão, porque em todos os anos da minha formação, eu sempre ouvi meus professores dizendo que estavam lá porque eram pagos. Eu não tive nenhum professor que me deu aula por amor, então eu discordo disso. Eu respondi para ela, falei: olha, eu até entendo que a profissão eu recebo para fazer o trabalho que eu faço, mas eu entendo que se não tivesse prazer, não tivesse amor, eu teria desistido. Talvez os seus professores não tenham percebido isso, mas se eles continuaram a fazer o que eles fizeram, mesmo que remunerados, algum amor deveria existir. Caso contrário, eles entregariam qualquer coisa como professor. Então, eu entendo que educar é um ato de amor, é se preocupar com o ser humano para que é deixar um legado, né, para o próximo e se preocupar com o ser humano para que ele leve esse legado adiante. E assim, com essa mensagem tão bacana, nós encerramos o Quem Somos Nós de hoje, agradecendo muito a participação do Rogério Quelucci. Obrigada, Rogério. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Eu que tenho que agradecer todo o amparo que o pessoal lá de cima, na verdade não é de cima, o pessoal aqui do lado, né? Porque eles estão com a gente, né? Eu tenho que agradecer todo o amparo que eles deram para eu conseguir fazer a jornada que eu venho fazendo, porque estamos todos em jornada, né? Então, só tenho a agradecer o apoio espiritual.
Que eles continuem aí do seu lado te abençoando, viu? Muito legal o A seu todos trabalho, nós. continue. Rogério Quelucci está toda quarta-feira no Manhã Boa Nova, na coluna Ressignificando a Vida. Gratidão, gratidão a toda a nossa equipe, a Regina, a Thaís, ao Jefferson, todo mundo aqui que contribui com o nosso programa, né? Que faz esse programa acontecer, a nossa gratidão. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa, Sara Vanderly. Até lá, e aí, Rogério, continue ressignificando vidas. Grande abraço. Você acompanhou Quem Somos Nós?